É dia dos namorados, é dia de falar de amor e a nossa entrevista não seria num outro tema senão esse, né? Nosso tema é relacionamentos, né? Principalmente o relacionamento homem-mulher. Eu tô com um convidado muito especial, aliás, eu quero agradecer muito a disponibilidade dele em aceitar o nosso convite. Ele é formado em filosofia na UniOeste, fez mestrado e doutorado na Itália, onde morou durante 6 anos. E um capítulo do seu doutorado foi sobre relacionamento amoroso, a relação homem-mulher. Está comigo aqui Jorge Antônio Vieira, boa tarde. Boa tarde, Marta. Que bom que você encontrou um espaço lá na sua agenda para poder atender a nossa equipe e vir participar do nosso programa. Dia dos Namorados ainda tem um significado especial? Ou a modernidade está deixando isso passar em branco, Não, Jorge? tem um significado muito especial, e eu digo isso porque o amor, ele sempre fez sucesso, né? Apesar de ser um dos sentimentos humanos o mais complicado e o mais desconhecido. É complicado o amor? Ele é complicado. As pessoas falam que é simples amar? Não, eles têm algumas coisas, é uma dúvida muito grande, e quando a gente começa a estudar ou a pesquisar sobre especificamente o amor, a gente tem mais perguntas que respostas. Por exemplo, é uma necessidade ou é prazer? E aí, é uma necessidade ou é um prazer? Eu vou fazer algumas perguntas só para você ver que o amor ele é muito mais complicado do que o sexo, por exemplo. Até por causa dessa confusão que há entre esses dois sentimentos, né? Então, é prazer ou é necessidade? Como que eu chamo o relacionamento entre um bicho de estimação e seu dono, o filho e uma mãe, entre dois amigos? Exatamente. Então, é uma palavra muito ampla e que tem a ver basicamente com um sentimento de aconchego, de conforto, de harmonia e equilíbrio que uma pessoa especial e específica proporciona a uma outra. Certo. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso tem a ver com relações interpessoais, porque eu preciso de outra pessoa. Porque essa sensação de conforto, de harmonia, de equilíbrio, só me vem numa relação com uma outra pessoa. Certo. E é dependente dessa outra pessoa. E esse sentimento é uma busca de todo ser humano, né? Até alguns estudos da psicanálise e da psicologia dizem que a primeira experiência desse tipo que nós temos é no seio da mãe. Então, o amor tem muito a ver com recordações ou buscas dessa experiência primeira que nós fizemos, que ainda no seio da mãe e depois logo no nascimento, e que com o nascimento nós perdemos. Então, a tua pergunta faz sucesso? Faz, apesar dele ser ainda muito desconhecido e muito confundido. Muito confundido. Então, ele é uma necessidade e um prazer? O amor eu vou citar um filósofo da Grécia Antiga, que foi um dos primeiros, e depois dele foi um certo esquecimento. Na filosofia, Marta, o amor, só agora, no final do século XX, que ele voltou a ser tema de estudos. Depois de Platão, no século IV a.C. E para Platão, o amor ele é um sentimento intermediário. Então, é algo de necessidade, porque, como eu disse, as nossas primeiras experiências, ainda que não temos consciência delas e o registro delas, foram experiências de aconchego, né, de harmonia, e é essa busca. Então, nesse sentido, é uma necessidade. Mas, como ele se vincula também às sensações agradáveis, está vinculado ao prazer. Mas não só. Eu costumo dizer, e quando eu falo prazer, eu estou falando da vinculação com o sexo. Talvez seja essa uma das grandes confusões dos relacionamentos amorosos, né? Em confundir o sentimento amoroso com o nível de relacionamento sexual. Tá, mas aí, na verdade, o fazer sexo com amor fica melhor ou não? Fica. Eu vou usar uma metáfora do Flávio Gicovati, que é um dos melhores estudiosos desses assuntos no Brasil. Ele diz que é que nem arroz e feijão. Juntos combinam, que é uma maravilha. Mas você comer o arroz sozinho, não tem muita graça. E o feijão também sozinho, nem sempre é que é agradável. A nossa cultura divulga muito a coisa do sexo, né? Então, se combina. E agora é complicado, porque uma coisa não é outra. Tanto é que o amor é um relacionamento interpessoal, mas o sexo não. Pode-se fazer sozinho. Não depende tanto da outra pessoa como, por exemplo, o relacionamento amoroso. Você pode ter prazer sozinho? Sim, prazer sozinho. Se bem, um prazer muito solitário, mas sim. Mas é um prazer, né? Então, mas o curioso é que eles se combinam, sim, mas não se confundem, né?
Certo. Vamos falar do amor homem-mulher. Você citou amor de mãe, amor de irmão. Vamos falar do amor homem-mulher. Ama-se muitas vezes durante a vida ou é aquela coisa, a gente só tem um grande amor na vida? Ama-se, depende de como a pessoa ela elabora a perda de um amor. Certo. Um amor que se vai pode gerar ressentimentos, especialmente em relação à baixa autoestima ou até mesmo a agressão à vaidade. Então, o amor tem a ver com afinidades, companheirismo, principalmente compartilhar. E esse tipo de experiência, ele envolve convivências e então com amigos, é muito comum a gente ter esse tipo de sentimento que é típico do amor. Afinidades, proximidades. E as grandes relações amorosas que duram, mesmo no casamento, Certo. que o amor não está necessariamente vinculado ao casamento, as pessoas podem se amar e conviver sem necessariamente ser uma convivência conjugal, duram numa história de amor. Certo. E o amor tem história que é esse aprendizado e conhecimento do outro dessas semelhanças. Eu posso dizer uma coisa que você pode discordar, mas existe uma ideia de que os opostos se atraem, de que nós amamos o diferente. Sim, o diferente. É uma certa confusão também, porque para a existência do amor e sua continuidade, depende-se de certas afinidades do que o outro. Pessoas muito diferentes se afastam mesmo, né? Então, não existe só uma vez essa vida de experiência, depende muito de como a pessoa, no término de um relacionamento amoroso, como ela vai elaborar quem é ela, seus projetos de vida e se abrir para outras vivências, inclusive de partilha, de afinidades com outras pessoas. O mundo moderno dificultou os relacionamentos amorosos, o relacionamento homem-mulher? Está mais difícil de se relacionar hoje em dia do que há 20 anos, 40 anos, 50 anos atrás, Jorge? Em termos de amor? Em termos de amor? Em termos de amor, sim. Em termos de amor, existe sim. muito assim, aquela dúvida, tipo assim, ou o amor ou a carreira profissional, ou eu me dedico a esse amor, ou eu... É essa dificuldade que eu estou falando. Ou quando você é pego pelo bichinho do amor, você larga tudo. A cultura contemporânea preza muito pela individualidade, né? E pelo sucesso profissional. Certo. Hoje as mulheres, por exemplo, colocam em primeiro lugar, às vezes, o sucesso a um casamento ou a mesmo a uma relação amorosa, né? E como tem a ver com partilha, esse individualismo, ele prejudica abrir mão de algo seu. Eu não estou dizendo que tem que doar tudo, porque o amor romântico, esse é uma ilusão. Né? E esse tem os dias contados. Aquela ideia da entrega plena de si, a ideia de que você vai me completar plenamente. Né? Porque essa sensação de plenitude só você tem, o outro não me dá. Isso não vem do outro. Né? Então dificulta, sim, essa coisa da busca de sucesso, da busca por uma excessiva individualidade. O egoísmo, eu vou dizer, né? Prejudica o sujeito, né, o indivíduo, a entrar nessas relações de partilha. Né? E uma coisa muito interessante, que é complicado hoje, que envolve o amor, a liberdade. O sentimento de que de dar espaço e respeitar a diferença do outro. Então, quando a gente vive uma cultura excessivamente individualista e egoísta, o sujeito, ele coloca-se como o centro do mundo, as suas preferências, os seus valores, e não dá espaço para o outro ser, né, ter gosto pessoal ou iniciativas pessoais. Né? Então, são dois problemas. A questão da liberdade hoje é muito séria. Aí explica-se esse vai e vem de homens e mulheres, de casa, descasa. Eu vou usar uma palavra que a gente estava usando agora há pouco na fofoca. O pega um aqui, pega o outro ali. O ficar ele tem muito a ver mais com o sexo que com o amor. Né? Então, o ficar, claro que é um relacionamento, porque a gente está falando de relacionamentos, claro, quando dois é um tipo de relacionamento, mas um relacionamento, né, complicado no sentido de que joga o sujeito em uma roleta russa, né, de busca de satisfações muito momentâneas. Você pode perceber que as pessoas às vezes falam que após um ficar, uma relação sexual momentânea com um quase desconhecido ou desconhecida, ou mesmo com pouco conhecimento, a sensação seguinte é de vazio. E às vezes se usa esse ficar para preencher ressentimentos e recordações desagradáveis de uma relação passada. Tipo, é com um novo amor que se cura as dores do outro amor. O amor, ele não cura nada.
né? Ele não cura, porque ele é um sentimento que ele vem o outro me proporciona, mas eu tenho que elaborar isso e permitir Exatamente. isso. Então, esse ficar, essa roda viva de relacionamentos que você me disse, acaba prejudicando, sim. Ô Jorge, o Dr. Drauzio Varela, ele disse num texto chamado Um Relacionamento Serve Para. Ele diz assim, que algumas pessoas mantêm relações para se sentirem integradas na sociedade, para provarem a si mesmo que são capazes de ser amadas e para evitar a solidão, ou por dinheiro, ou até por preguiça de sair de uma relação que não está boa, tal. Você acha que as pessoas ainda ficam num relacionamento por conta dessas... Sim. Ficam por entram, dinheiro, por preguiça? entram nisso. Inicialmente entram porque socialmente o solteiro, ele é um pouco que, né, algo esquisito, né? Tem até a ver com a continuidade, a reprodução. Mas o solteiro, ou por opção, ou porque não apareceu, Certo. né? Então entra assim. Acho que o real mesmo também é o medo da solidão, né? Claro que a solidão é uma experiência que todo ser humano faz e que tem muita intensidade e nem todo mundo sabe manejar essa sensação de desamparo, de Certo. enfrentamento, o medo do futuro. Então é muito complicado. Existem sim casamentos que se perpetuam, né? Até mesmo quase que infernais, onde não há mais nada de produtivo, a não ser a manutenção, dos filhos, e manter uma certa aparência, e uma certa até para a aparência. sociedade. Isso, e também por causa de patrimônio. E Mas uma boa continua. relação serve para quê? Tipo assim, ó, ele diz aqui, ó, uma relação tem que servir para você, para sentir 100% à vontade com a outra pessoa, à vontade para concordar com ela, para discordar dela, para ter sexo sem não ter nem toques, para cair no sono após o jantar, assim. Então, é isso uma boa relação? Você tem que estar 100% à vontade com o outro? Uma relação amorosa, ela é a experiência mais rica e mais gratificante que um ser humano pode fazer. E por que é tão complicado o amor, Porque então? envolve a liberdade do outro e envolve o conhecimento. Há uma confusão em relação à paixão, à atração e o próprio desejo sexual. E nem todo mundo está disposto a negociar, a abrir mão ou a cooperar. Então a gente tem muitas relações fadadas ao fracasso. É muito comum nós encontrarmos um egoísta e um generoso juntos. Quando eu digo uma egoísta e um generoso, Sim, ou o inverso. certo. Então, uma das causas disso, Marta, é o início dessas relações que já começam, né, complicadas. Então, quando nós temos numa relação entre duas pessoas, um rapaz, uma moça, etc. Quando você tem uma relação dessa, que um egoísta e um generoso, o egoísta só quer para ele, o generoso, ele dá tudo. Ele dá tudo. Então, é um tipo de relação que já se boicota no início. Enquanto que as verdadeiras relações, quer dizer... Não daria certo um generoso como egoísta? Tipo assim, os opostos se atraíram e os um opostos supre o que o outro que falta no outro? Não, porque o Não egoísta, existe. ele não doa. E aqui eu vou voltar àquela frase. É uma certa compreensão comum. Os opostos, eles são opostos. Não se atraem. Na física, sim. Só na física. Na física. E no caso dos seres humanos, não temos física, nós temos outras situações. Exatamente. Então, mas eu queria falar do que proporciona hoje a experiência que os casais devem estar fazendo ou querem agradecer e serem generosos, né? O velho romantismo. São experiências de afinidades, essa é a palavra-chave que eu gostaria de voltar nela. Experiências de afinidades, partilha e companheirismos. Então, são experiências muito próximas da amizade. Não é, porque há uma diferença. Você ama a sua amiga, eu amo a minha amiga. Mas se eu amo a minha namorada, há uma intensidade diferenciada. Mas é muito próximo e o relacionamento amoroso, ele proporciona esse tipo de intensidade de experiências ligadas a afinidades. Certo. Então, o semelhante, não vou dizer completamente, porque aqui seria uma ingenuidade, mas tem que haver algum nível de semelhança, teria que haver algum nível de semelhança entre duas pessoas para haver essa partilha e aí sim essa troca. Certo. Quem ama, trai, não? Amor e traição. Traição tem a ver com sexo. Sim, mas então, tem a ver com sexo, mas eu posso ter desejo sexual por uma outra pessoa amando uma outra. Quem ama não trai. Então, isso faz parte de uma das outras confusões, de uma outra confusão que é a relação à sexualidade e ao prazer. É possível haver relações em que existe amor desvinculado de uma fidelidade sexual.
entendeu? Certo. Então é muito comum hoje casamentos em que não se convive juntos, ou então casais que moram na mesma casa, mas em quartos diferentes. Certo. Aqui eu não queria me prolongar, porque envolve entender Sim. o que é traição, o que seria um outro assunto, seria uma outra o tema da entrevista, infidelidade exatamente. entra em um outro campo. Agora, se você me pergunta quem ama trai, depende de como nós entendemos que essa traição é a traição ao companheirismo, é a traição a alguma afinidade, a um pacto, é um outro nível de situações, certo. né? Então eu gostaria assim, Jorge, que você desse algumas dicas, pelo menos 3 diquinhas, para que as pessoas que estão nos assistindo, que estão no relacionamento, quem sabe até no relacionamento confuso, ou felizes ou não, mas que algumas diquinhas, eu sei que receita não existe. Sim. Mas algumas coisas que o casal pode estar fazendo para um melhorar a vida do outro dentro de um relacionamento. Para a gente terminar a nossa entrevista. Olha, eu acho que o primeiro momento é pensar em si e no seu alto valor. Eu não estou sendo aqui individualista, ambos. Que espaço eu tenho nesse relacionamento? E o que de mim está aqui? E o que eu quero com esse relacionamento? Né? E o que eu quero, o que me atrai, que força estranha é essa que me atrai, que me leva a desejar o bom e o belo nessa pessoa? Porque o amor tem a ver com isso. Então, uma autorrevisão de si. A segunda dica, amor tem a ver com convivência, não necessariamente conjugal. Certo. Então, repensar um pouco os momentos em comum de convivência e repensar as afinidades. Uma terceira dica é que espaço eu dou para o outro, a liberdade, e que espaço o outro me dá na minha liberdade. O amor romântico, ele sufoca, porque um dos dois tem que morrer. Enquanto iniciativa própria, a liberdade pessoal. Isso é um tema para uma outra conversa também. Você pode ver que relacionamentos onde não é preso, não há liberdade, são relacionamentos muito sofridos e dolorosos. Então, essas 3 dicas seriam interessantes as pessoas estarem repensando um pouco a sua posição em relação ao amor. Tem um trecho de um verso da Flor Bela Espanca, se eu não me engano, que ela diz assim, que dizem que numa relação um tem que gostar mais do que o outro. Existe isso? Isso é muito subjetivo. Existe sempre um que gosta mais do que o outro. Aí ela continua o verso. No final ela pergunta, quem que eu estou sendo nessa relação? Eu estou amando ou estou sendo amado? Uhum. Porque no caso do amor, a gente sempre deseja aquilo que a gente não tem. O amor tem a ver com algo que nós admiramos, alguma virtude boa ou bela, que nós, aos nossos olhos, admiramos no outro certo. E vice-versa. Então tem a ver com essa coisa do que eu estou buscando, né, para esse outro me proporcionar e o que eu proporciono também. Tá certo. Moral da história, o amor está em alta, o amor ainda faz sucesso e a gente tem que viver um grande amor, é isso? Tem que viver uma grande história. Uma grande história. Quando eu falo história, são etapas de aprendizado. Amor à primeira vista não existe. Não existe? Não, existe. Meu Deus, ele vai ter que voltar, gente. Os estudos tanto da filosofia do amor, que é um campo que me interessa bastante, né? E também da psicologia do amor. Existe atração à primeira vista, né? Atração à primeira vista. A gente não ama à primeira vista a personalidade forte, a inteligência. A gente ama a casca. Eu diria que isso nem é amor. Isso tem muito mais a ver com algo muito erótico, né? Algo muito erótico. Não, o amor, ele vem durante de uma história, né? A gente vai ficar com gostinho de quero mais, porque o assunto é realmente maravilhoso. E ele citou aqui os 3 temas que eu tenho curiosidade e vontade de fazer aqui no programa. A infidelidade, hoje que a gente falou agora, atração, amor à primeira vista e tudo mais. A paixão. A paixão. Então quero muito que você fique atento, porque você vai receber a nossa ligação rapidinho para voltar aqui para a gente falar sobre outros temas, porque é tema que interessa o nosso telespectador. Tá bem, Jorge? Obrigado. Muito obrigada por ter vindo nesse Dia dos Namorados falar de amor pra gente.